que alegria ter você aqui conosco. O desejo do nosso coração é que você, de onde você estiver, que você possa adorar ao Senhor conosco. Vamos declarar o que diz em Lucas 1:37, que para o nosso Deus nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo,
Graça e paz, Igreja Batista de Richmond, todos vocês que estão nos assistindo, seja do Brasil ou aqui do Canadá. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que a gente já está cansado de cultos online, que o ideal é que a gente estivesse juntinho na igreja. Minha filha mesmo, toda semana, mãe, eu quero voltar para a igreja, eu estou com saudade da igreja. Enfim, estamos todos com saudade de estar na igreja. Aqui no Canadá as igrejas estão fechadas, então está sendo bem difícil lidar com essa ausência de não poder cultuar Deus com os irmãos. Mas, enfim, são ordenanças do governo, né? São diretrizes que o governo está adotando e que a gente tem que respeitar, mas a gente faz isso com o coração bem apertado, porque a gente quer mesmo estar junto com os irmãos. Mas, enfim, no meio de toda essa turbulência, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha teus olhos, ora rapidinho comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez como igreja. Que teu Espírito Santo, Senhor, flua neste lugar, flua nas casas, nos lares que estão nos acompanhando essa noite. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas nas famílias, ó Pai, que estão nesse momento precisando da tua presença, da tua paz, Senhor. Usa minha vida, usa minha boca, Senhor, para alcançar as vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, é um convite que eu aceitei em 2001, quando ele falou para mim, vinde a mim, quando eu ouvir ele me chamar. Um convite que transformou a minha vida. Um convite que trouxe uma paz no meu coração, assim, que excede todo o entendimento. E Jesus, ele, mais do que ninguém, ele sabia que ele podia fazer esse convite, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então ele sabia que ele era o caminho que nos levava a Deus. Ele sabia que por ele nós estaríamos reconciliados com Deus. Então ele está chamando, vinde a mim. Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio pregar para os judeus. E naquela época havia muitos religiosos, muitos mestres da lei que colocavam um peso sobre as pessoas, um peso de uma religiosidade vazia, de rituais vazios, que eram mais uma obrigação do que de fato um relacionamento com Deus. E Jesus veio exatamente transformando essa ideia, tirando esse peso, a obrigação religiosa das costas das pessoas e levando elas a um relacionamento de intimidade com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, que transforma nossas vidas, não é a placa de uma religião, uma placa de uma igreja, não é uma obrigação, não são rituais. A gente não precisa dar nada para receber em troca. Pelo contrário, o Deus que nós servimos, o nosso Jesus, ele nos amou antes mesmo da gente merecer. Ele se entregou, ele foi crucificado, ele morreu sem a gente merecer. Ou seja, a gente não teve que fazer absolutamente nada para que ele desse o amor dele para mim e para você. Então, Jesus não está pedindo religião, ele não está pregando religião, pelo contrário, ele está dizendo para aquelas pessoas daquela época, se vocês estão cansados, se vocês estão oprimidos com essa religiosidade toda, venham até mim, porque eu sou o caminho até Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você vier através de mim, você vai ser reconciliado com Deus. E reconciliado com Deus, você tem a vida eterna. Uma coisa levando a outra em um relacionamento de intimidade com Deus.
Quando eu conhecia Jesus, não leve a mal, assim, conhecer Jesus, eu conhecia de ouvir falar. Minha família toda veio de origens católicas e minha avó ia à missa e tudo. Minha avó, a parte de pai que até hoje é viva, é muito católica. Então a gente tinha sempre esse relacionamento com Deus, com Jesus, mas era algo de religião, não era algo que tinha transformado a minha vida. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, mas não o Jesus da religião, mas o Jesus que transformou a minha vida, eu abri mão de quem eu era completamente. Eu tive uma vida transformada a ponto de eu não querer mais a vida que eu tinha antes. E eu lembro que eu fui passar um tempo na casa da minha mãe nessa época, e era época de carnaval. E tava todas as minhas amigas comprando o abadá. Para quem não sabe, abadá é a roupa que você veste para pular carnaval nos blocos fechados. E minha mãe ofereceu: escolhe o abadá que você quiser e tal. Eu falei: não quero, não tenho interesse. Eu sou de Jesus. Ah, Renata, para com isso, você tá muito radical, não precisa disso tudo e tal, vai curtir carnaval. Eu falei assim: eu não quero, eu não sinto vontade. Porque eu sabia que carnaval, festa da carne, não era o lugar que eu queria estar. Eu queria estar na presença de Deus, eu queria ir para a igreja, eu queria louvar a Deus, eu queria levantar as minhas mãos e louvar e engrandecer o meu Deus. Estar ali aprendendo da palavra de Deus e poder dar amém, glória a Deus, aleluia. Aquilo que realmente tocava dentro de mim, tocava a minha alma, porque me conectava diretamente com Deus. Então eu recebi esse convite e eu gosto de lembrar desses versículos e fazer esse convite para outras pessoas. Se você está cansado, se você está oprimido, talvez não seja pela religiosidade ou pelos rituais religiosos que você pratica, talvez seja por coisas que você viveu no passado e que estão te oprimindo hoje. Mágoas, rancores, medos, coisas que vêm lá de trás e que tiram a tua paz. Jesus está dizendo nessa noite: vinde a mim, vá até Ele, busca nele o teu refúgio, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ele é o teu porto seguro, o teu lugar de descanso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como eu falei anteriormente, Jesus está focando aqui nessa parte nos religiosos que estavam sobrecarregados, oprimidos com todos aqueles rituais. Tem até um versículo em Mateus capítulo 23, versículo 4, diz o seguinte: eles atam fardos, os religiosos, pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, aqueles religiosos pregavam as coisas, mas eles mesmos não viviam aquilo. Era uma hipocrisia religiosa, de você falar o que você não vive, né? Mas eu não quero que você se apegue só à questão da religiosidade, mas você está cansado, você está sobrecarregado, porque esse versículo veio muito na minha cabeça essa semana, quando eu estava vendo as notícias lá do Brasil. Eu sou de Salvador e em Salvador eles estão passando agora pela mutação do vírus, né, do Covid, e os hospitais estão cheios, enfim, está uma situação bem difícil lá. E eu fico vendo as pessoas falando, eu tenho prima que é médica, fica em casa, fica todo mundo em casa, não pode sair e tal, morte, doença e não sei o quê. E isso traz na vida das pessoas uma opressão, traz um cansaço, traz um peso, traz uma angústia. E eu queria dizer uma coisa para vocês: Jesus é o nosso refúgio, Ele é a nossa porta que nos leva a descansar em Deus. Nós não temos que nos preocupar com as coisas do qual nós não temos controle, porque entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, descansa nele. Ele não nos promete em nenhum momento uma vida perfeita, sem nenhum problema, mas Ele está conosco em todos esses problemas, em todas essas situações. Jesus está conosco. Quando Ele fala aqui, toma sobre vós o meu jugo. O jugo, ele é tipo um negócio que você bota no pescoço de dois bois, por exemplo, que liga um no outro, um jugo pesado, sabe? Só que talvez seja uma metáfora que Jesus está usando aqui
porque é referente ao ensinamento pesado dos religiosos naquela época em cima dos discípulos. E Jesus está dizendo, não, vocês não precisam desse tipo de peso, desse tipo de jugo, mas aprendei de mim. Aprendei de mim. E aí eu fico meditando assim, quando nós temos a oportunidade de conhecer a Deus pela palavra dele, por quem ele é, e não buscando nas vãs filosofias humanas, ou nas doutrinas, ou sei lá aonde for, mas buscando realmente o conhecimento de Deus, tudo na vida passa a fazer mais sentido. Até as coisas que a gente não consegue explicar. Como explicar humanamente falando o que nós estamos vivendo hoje como mundo? Como explicar o esfriamento do coração das pessoas, a maldade humana? Como explicar toda essa situação de pandemia? Humanamente falando, a gente não tem uma explicação. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente descobre as promessas de Deus, a gente descobre o plano que Deus tem para a gente, para nós, filhos e filhas dele, nós entendemos que tudo o que está acontecendo é um propósito para se cumprir as Escrituras. Porque tudo o que está acontecendo vai levar muitas pessoas a se chegar a Deus, a ter nele um encontro, porque ele nos promete uma vida que vai além dessa vida aqui. E essa promessa tem que trazer paz ao nosso coração. Quando Jesus fala, aprendei de mim, ele está querendo dizer, não olha para outros religiosos, para os escritores de livros, para os escritores de autoajuda, para tudo que você possa saber no seu intelecto, na sua sabedoria humana, mas olha para mim, para o meu exemplo, para o que eu ensinei. E o que Jesus ensinou para mim e para você? Ele ensinou amor, ele ensinou perdão, ele ensinou uma confiança em Deus, nos propósitos de Deus, obediência a Deus. Então a gente aprende muito olhando para a vida de Jesus. Então quando ele chega e chama, vinde a mim, chega até ele, vai, se joga nos braços dele, porque ele é o caminho que te leva a Deus. E ele fala, aprenda de mim, olha para o testemunho que ele deixou. Não olha para os homens, porque os homens erram. As pessoas que você mais confia na sua vida, elas podem errar. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele não erra nunca. Ainda que você pense que pode estar alguma coisa acontecendo que você não concorda, que é fora do controle, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que está dando errado hoje pode estar dando certo e você não está sabendo. O que Deus pode estar fazendo hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Porque ele é sábio, ele sabe o que você não sabe. E aí Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. O que eu queria dizer para minha família que está em Salvador nesse momento angustiado com a pandemia, ou para as pessoas que estão vivendo nesse momento angustiados e com medo, sabe, temerosos da doença, da morte, encontra Jesus, aprende dele que você encontrará descanso para sua alma. O cansaço físico você consegue resolver, sei lá, dormindo, tirando um final de semana, curtindo com seu marido, com a sua esposa. Você consegue resolver o cansaço físico. O cansaço psicológico, você está estressado, está nervoso, você pode resolver ir para uma praia, tirando umas férias ou tomando um calmante. Você pode resolver esse estresse, essa ansiedade. Agora, o cansaço espiritual, aquele que dói lá na alma, aquele que aflige, esse você não consegue resolver sozinho. Esse você precisa de Jesus. Precisa se entregar a Ele. E esse cansaço, essa fadiga espiritual, esse cansaço, esse peso espiritual, ele está totalmente ligado ao pecado. Eu sei que é difícil para muita gente se ver como pecador, mas eu queria que vocês entendessem nessa noite, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, nós nascemos em pecado. Nós só podemos nos livrar do pecado olhando para Jesus, nos arrependendo, aceitando o que Ele fez,
o sacrifício dele na cruz por mim e por você, porque ele pegou todo esse peso do pecado que estava sobre nós e levou sobre ele. Então, quando a gente entende isso, a gente é curado no nosso interior. Quando a gente entende que Jesus morreu por mim, por você e por toda a humanidade, nós conseguimos liberar perdão. Porque o peso, deixa eu falar uma coisa para vocês, o peso e a angústia que está dentro do seu coração pode estar diretamente ligado a coisas que você não está deixando passar. Talvez pessoas que te feriram no passado, familiares, histórias de sofrimento, de abuso que você não está conseguindo superar. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Confia nele. Porque ele cura as tuas feridas. Ele sara as tuas dores. E ele te faz uma nova criatura nele. Confia nele. E aí eu queria levar vocês a meditar aqui comigo. Por favor, abram a palavra de Deus em Salmo, capítulo 23, versículo 1 e 6. Salmos, capítulo 23, versículo 1 e 6. Esse salmo é muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-á faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi era um homem que ele não conhecia Deus simplesmente de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de ter experiências com Deus, de andar com ele. Davi confiava plenamente em Deus. Quando a gente olha a vida de Davi, a gente não vê uma vida fácil. Davi foi perseguido por muitos anos. Tentaram matar ele diversas vezes, até o filho dele tentou matá-lo. Ele passou por muitas provações. Caiu em pecado, sim, perdeu um filho por causa do pecado que ele cometeu com Betseba. Tantas coisas Davi passou, mas ele buscava em Deus o refúgio. E quando a gente lê, ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele entende exatamente qual é a relação do pastor com a ovelha, porque ele mesmo, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Ele sabia que o pastor cuidava das ovelhas. As ovelhas são animais muito inquietos, qualquer barulho pode assustá-las. Então Davi entendia esse relacionamento de como o pastor liderava as ovelhas, cuidava das ovelhas, colocava as ovelhas num lugar seguro. Davi sabia desse relacionamento e ele vai e escreve esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus cuida de mim. Deus, ele é o provedor da minha vida. Como o pastor provê para a ovelha, Deus ele provê para a minha vida. E ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, Deus me faz deitar em um lugar repleto de comida, na qual eu não vou sentir necessidade, e guia-me a águas tranquilas. Só de ler esse versículo eu sinto a paz da presença de Deus na nossa vida. E essa paz a gente alcança quando a gente aceita o convite de Jesus do vinde a mim. Se você está cansado, está aflito, está sofrendo, está angustiado, Jesus está dizendo nessa noite, vinde a mim. Se você está atormentado com vício, se você está atormentado com o seu passado, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você está magoado, está ferido, está precisando de uma cura interior, Jesus está dizendo, vinde a mim. Se você está muito exausto com as notícias, está tendo problemas no trabalho, não aguenta mais ouvir falar de Covid, Jesus está dizendo, vinde a mim. E aí quando a gente olha, Davi continuando, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Ainda que eu passasse por um vale cheio de perigo e minha vida estivesse em risco, ainda assim eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava no mercado ontem com minha filha, né? E a gente estava na fila, e a fila tem que ter aquela distância, né, de segura para evitar contágio do Covid, né? E todo mundo com máscara devidamente, porque aqui no Canadá você não pode entrar em nenhum lugar fechado que você tem que estar de máscara, né? Então eu estava de máscara, minha filha estava de máscara, e a gente estava olhando umas vitaminas, e a gente acabou encostando um pouco mais perto de uma senhora que estava na frente. Não chegou nem a tocar nela, mas ficou um pouco mais perto. E essa senhora, por favor, chegue para lá, encoste mais para distante, né? Vá para longe. Com medo. E a gente está vivendo numa época assim, que as pessoas estão com medo, com muito pânico. Medo da morte, medo da doença, medo de ser internado, medo de ser entubado, medo. E muita gente não entende quando se depara com pessoas como eu, que tem tranquilidade nessa situação. Eles às vezes pensam que a gente está diminuindo a doença ou está desacreditando, o que não é verdade. Ou então a gente não está levando a doença a sério como deveria levar. Não é verdade. Eu sei que a doença é séria, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, eu sei que cuidados precisam ser tomados. Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente não tem controle. A gente não tem controle de um vírus, porque basta tocar no botão de um elevador ou numa maçaneta, ou você, enfim, pegar um táxi, ou se a pessoa tem que pegar metrô, pegar um ônibus, você está susceptível a pegar uma doença ou um vírus a qualquer momento, em qualquer lugar, por mais protegido que você seja. Sempre alguém da sua casa vai ter que ir num trabalho, vai ter que ir numa escola, ou você vai ter que pegar uma comida. Qualquer coisa pode te levar a se contaminar. E isso veio para mim assim, é muito claro, porque quantos vírus a gente pode pegar durante a nossa vida? Vários. Esse é um vírus muito perigoso, eu concordo plenamente, mas eu não tenho como viver numa bolha. Eu tenho que confiar em Deus. E a minha confiança em Deus não está simplesmente no fato de não ter a doença, porque qualquer pessoa pode ter, independente de ser cristão ou não. Mas a minha confiança está em Deus a ponto de, ainda que eu venha perecer, ainda que eu venha morrer, eu tenho uma vida eterna nele. Porque ele me prometeu uma vida eterna com Deus. Então, ainda que eu venha perecer, ainda que eu venha adoecer ou morrer, a minha vida pertence ao Senhor. Eu entreguei essa vida porque eu aceitei o convite de Jesus de vinde a mim. Ele trouxe paz para minha alma, ele trouxe descanso para minha alma e ele é o meu pastor. Então eu não posso deixar o medo guiar a minha vida ou limitar os meus passos, porque eu confio naquele que tem o mundo todo nas mãos dele. E de forma alguma eu estou dizendo que a gente não tem que tomar cautela ou não tem que tomar as devidas precauções, não é isso. Mas eu estou dizendo para você, por mais que você tenha medo, por mais que você vive assombrado, isso não vai impedir de algo acontecer com a tua vida. Pessoas morrem e morrem não somente de Covid. Pessoas morrem de acidente de carro, pessoas morrem de AVC, pessoas morrem afogadas, pessoas morrem de diversas coisas. Pessoas morrem de bala perdida, pessoas morrem de ataque do coração, pessoas morrem o tempo todo. A questão é, se você morrer, para onde você vai? Se você morrer, você vai para os braços do Pai? Nos encontraremos um dia na glória? Nos encontraremos com o Senhor? É essa a questão. Morrer, nós vamos morrer. Claro que ninguém quer morrer hoje, porque tem coisas a serem feitas, tem filhos para criar, tem, enfim, milhões de razões. Mas nós que servimos a Deus, que aceitamos o convite deles, que temos a paz dele no nosso coração, nós não podemos deixar o medo guiar a nossa vida. E o último versículo, que é o versículo 6, fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu leio esse versículo, eu falo assim: meu Deus, como é maravilhoso estar na tua presença.
Como é maravilhoso andar contigo e buscar mais de ti, de poder entrar na tua casa e louvar o Senhor. Eu tive a oportunidade de ver o Ministério de Louvor gravando a parte do louvor para esse culto de hoje. E como é bom estar na casa de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que saudade que dá! Que saudade que dá estar com os irmãos, levantando os braços, dando glória a Deus, aleluia, ouvindo da palavra de Deus como igreja, como corpo. Que saudade que dá! Se eu pudesse, eu ficava na casa de Deus todos os dias da minha vida. E eu sei que um dia, eu e você que ama a Deus, nós vamos estar eternamente com o Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, eternamente. Então não tem por que a gente temer. Para encerrar, eu queria meditar com vocês em outros versículos que esses estão em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 e 39. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, eu escolhi esses versículos para fechar esse assunto porque ele está diretamente ligado com um texto que nós lemos. Se você aceita esse convite de Jesus do vinde a mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai aprender de Jesus, vai andar com Ele e vai ter paz na sua alma, a paz espiritual, a paz que vai muito além de qualquer cansaço físico ou emocional. É uma paz que excede todo o entendimento. E quando você tem essa paz, você fica liberto dos medos dessa vida. Você fica liberto das aflições e das angústias desse mundo, porque os seus olhos estão fixados na promessa de Deus de uma vida eterna para cada um de nós que aceitou Jesus no coração. Então, quando a gente vê Paulo escrevendo aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição? Não! E eu te falo, porque eu já passei por muitas angústias. Eu, quando fui diagnosticada com câncer, senti paz no meu coração, descansei no Senhor, confiei. Claro que tinha momentos que eu olhava para minha filha, preocupava, sofria, mas eu tinha uma paz de saber que Deus estava no controle da minha vida. Quando, nos piores momentos da minha vida, que foi quando minha filha foi internada, estava à beira da morte, minha irmã me ligou e eu falei assim, que Deus estava no controle, que eu estava orando. Ela falou assim, mas como você ainda pode confiar em Deus numa situação dessa? Eu falei, se eu estou em pé, é exatamente porque eu confio em Deus. Porque é Deus que sustenta. Então, quando a gente olha, quem pode nos separar do amor de Cristo? Perseguição? Covid? Restrições? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, 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 nada. Por pior que a situação possa parecer, Deus está no controle, Ele te ama e Ele me ama. Poxa, Renata, mas eu perdi um amigo, eu perdi um ente querido. Irmãos, a morte não é o fim. O fim é em Deus, é uma vida eterna com Ele. Então eu sei que a separação da morte causa dor. E se você perdeu alguém, vamos orar para que Deus console o seu coração, console a sua família, te restaure. Abra os teus olhos para você enxergar que nele há uma esperança de vida eterna. Então o desafio maior, eu acho que eu quero fazer esse desafio hoje para você, é que mesmo com todas essas restrições e todas as limitações que nós estamos vivendo hoje, não deixe de pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus para os seus amigos, pregue a palavra de Deus para a sua família, pregue a palavra de Deus para os seus conhecidos, para os seus vizinhos, porque o tempo está apertado, o tempo está curto. Se as pessoas estão morrendo, elas têm que morrer em Cristo Jesus, porque um dia nós nos encontraremos com elas.
com cada uma delas. Então vamos pregar. Outro dia eu estava saindo daqui de casa e naquela confusão, né, de sair correndo, eu acabei batendo na porta com a chave do carro dentro. E eu tinha que pegar minha filha na escola. E aí eu falei, ai meu Deus, é aquela coisa que você fica com raiva na hora, sabe? O que eu vou fazer? Nossa, como é que você faz isso, Renata? Aquela coisa toda. E aí eu resolvi pegar um Uber, chamar um Uber. E aí quando eu entrei no Uber, tinha uma chinesa que estava dirigindo. E aí eu estava lá, sentada, calada, e chinesa dirigindo, e daqui a pouco o Espírito Santo falou no meu coração assim, você vai deixar passar essa oportunidade? E eu falei, não, Senhor. E aí eu comecei a puxar assunto com a chinesa. Você sabe, né, que na China a perseguição aos evangélicos é muito grande. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar sobre Jesus, como Jesus tinha salvo minha vida, que Jesus amava ela, que eu nunca esqueço minha chave, que se eu esquecia minha chave naquele momento é porque Deus tinha proporcionado aquela situação para que eu falasse para ela de Jesus. E o mais surpreendente foi que ela disse assim para mim, primeiro ela não sabia quem era Jesus, porque para eles é um outro nome, em chinês é outro nome, mandarim é outro nome, e eu não sabia qual era o nome, porque eu nunca tinha estudado para falar mandarim, Jesus e mandarim. Mas aí eu falei, ele foi crucificado, o sangue dele foi derramado e tal, explicando, ela falou assim, eu já sei quem é, Aí ela falou o nome em mandarim. Aí eu falei, deve ser esse aí, né? Ela pegou e falou assim, eu tenho uma amiga de Hong Kong, que um dia, para quem não sabe, Hong Kong é uma parte da China, só que ela é mais aberta porque ela foi colonizada pela Inglaterra por 100 anos, então eles tiveram mais acesso ao evangelho. E aí ela falou assim, eu tenho uma amiga de Hong Kong que uma vez me convidou para ir lá na casa dela e ela me falou dele. Ela veio com as amigas e me apresentou esse Jesus. Só que na época eu não tinha muito tempo para ficar prestando atenção sobre isso, para ficar pesquisando, porque minha vida era muito ocupada, eu trabalhava muito, então eu não tinha tempo. Eu falei assim, pois então, o tempo é agora. Você tá aí com essa máscara, você tá aí preocupada com o Covid, você teve um acidente que ela me contou que tinha tido um acidente recentemente, eu falei, Deus te poupou a vida para que eu estivesse aqui hoje, para te falar do amor dele por você. E naquele momento eu preguei. Eu não sei se ela aceitou naquele momento, porque não cabe a mim convencer. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Ele é que nos convence, ele é que toca. Eu não convenço absolutamente ninguém. Meu papel é simplesmente falar do amor dele. Mas eu pensei uma coisa. Aquela amiga de Hong Kong que evangelizou, essa amiga deve estar orando por ela. E se Jesus me colocou ali, é porque essa amiga está orando. Então, tem pessoas orando pela vida dessa chinesa que estava no Uber. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não seja o instrumento que vai ser usado pelo Espírito Santo para levar alguém a Jesus. Mas talvez você seja a resposta de oração. Você seja a pessoa que Deus vai colocar no caminho de alguém. Eu não sei. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje não é tempo da gente se recolher numa bolha e ficar fechado com os nossos medos. O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de confiar em Deus e pregar o Evangelho. Chamar as pessoas para conhecer a Jesus, para ser alcançada e ter essa paz que nós temos de viver uma vida segura nele, confiando nele. E ainda que as coisas venham dar errado, e ainda que as enfermidades nos alcancem, nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador. Então não temos do que temer, a nossa vida não está limitada aqui, e nenhuma enfermidade vai limitar a nossa fé em Cristo. É muita coisa, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. O Paulo estava falando do que ele sabia, a vida dele estava em risco diariamente. Ele era o tempo todo perseguido, como muitos que seguiram a Jesus, que ouviram o chamado de Jesus, foram perseguidos e estão perseguidos até hoje. Na China, por exemplo, eu ouvi uma matéria dizendo que o presidente chinês, o maior medo que ele tem não é dos Estados Unidos e nenhum país inimigo, o maior medo que ele tem é dos evangélicos na China. Por que ele teme os evangélicos da China? Eu acredito que ele tema porque ele sabe que os evangélicos, eles não têm medo da morte. Eles não têm medo de governos ditatoriais. Eles não têm medo de nada que o governo possa fazer com eles, nem prisão, nem tortura, nem nada, porque morrer por Cristo, para eles é lucro.
porque eles serão mártires e eles sabem o preço que foi pago para a vida deles, eles sabem que eles vão ter uma vida eterna com o Senhor. Então eles não temem, como Paulo não temia. Muitos cristãos hoje na China, em diversas partes do mundo, lugares perseguidos, que eles são perseguidos, eles estão entregando a vida deles para não negar o Senhor Jesus. Então eu fico olhando para as pessoas hoje aqui no Canadá, no Brasil, com tanto medo do Covid, com tanto medo de morrer, tanto medo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse medo não pode alcançar o teu coração. Você não foi chamado para ter medo, você foi chamado para confiar em Deus. A pregar a palavra dele, confiar nele, descansar nele. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agarre esta palavra no teu coração. Se você está hoje oprimido, se você está hoje com um peso nas suas costas, aceita o convite de Jesus. Ele está dizendo para você, vinde a mim. Vinde a mim. Se entrega para Ele. Não deixa para amanhã, porque esse chamado é para hoje. Se entrega para Jesus, porque vale a pena. Vale a pena ter essa paz no coração diariamente. Você olhar o mundo todo ao teu redor, está aflito, mas você está com paz no coração porque você sabe que a tua vida pertence a Ele. Amém? Que Deus abençoe o teu final de semana, que Deus abençoe a próxima semana, seja uma semana de vitória, que Deus guarde você e sua família de todo mal, que Deus dê oportunidades para que eu e você possamos compartilhar o amor dele com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse ministério, dá um like, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos pregar o evangelho de todas as formas que a gente puder, tá bom? Eu espero ver vocês de novo, que sejam sempre bem-vindos aqui. Se vocês quiserem participar de uma reunião do Zoom conosco, vocês vão receber o link aqui nas mensagens, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.